Deus e Pai eterno, que o Senhor tenha liberdade agora para fazer esse milagre, para entrar em cada casa, Pai, em cada lar, tocar em cada família, casamento, estruturar, meu Deus, e levantar aqueles que estão prostrados, Pai. Que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, e que através da Tua palavra nós possamos verdadeiramente se levantar, se reerguer e chegar aonde o Senhor tem preparado para nós. Diga: Senhor meu Deus, tem liberdade para me ensinar, e assim eu possa ser abençoado em nome de Jesus. Amém? Boa noite a todos. Podemos sentar em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Vamos entrar na palavra de Deus. Abra a tua Bíblia, você que a trouxe, em livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. O versículo que eu vou ler é o 6 em diante, tá bom? Josué, capítulo 1. Amém? Quem achou, diga graças a Deus. Coloca a tua mão então sobre a palavra e diga: Jesus, que o seu entendimento possa ampliar a minha fé e que assim eu possa crescer e ser abençoado em nome de Jesus. Ele diz assim, ó: esforça-te e tem de bom, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Deus, ele faz essa promessa para Josué, dizendo que Josué, ele iria levar o povo de Deus para a terra prometida. Quando você está buscando pela tua família, você está buscando uma promessa, você está em busca de uma palavra, de uma promessa de Deus que você quer que ela se cumpra na tua vida. E Deus, desses dois versículos que nós lemos, Deus, ele pede apenas duas coisas para Josué. A primeira que ele pede é para ele se esforçar. Ele pede para que haja da parte deles um esforço. Pastor, que esforço é esse? A pessoa se empenhar, ela empregar esforço em tudo que ela for fazer em relação à promessa que ela quer de Deus. E a segunda coisa que ele pede ali é que a pessoa tenha bom ânimo. Se você pular um pouquinho, for no capítulo 9, Deus novamente faz isso, dizendo, ó, versículo 9. Não te mandei eu, esforça-te o quê? Tem de bom ânimo. Ou seja, então para Deus, para o Senhor Deus, era necessário que o Josué tivesse atento a esses dois pedidos dele. Que ele se esforçasse e que ele tivesse realmente bom ânimo. Uma pessoa, quando ela não se esforça, dificilmente ela vai alcançar algo de Deus. Por que eu falo isso? Mateus 11:12, vamos lá? Mateus 11:12, sem o esforço, você não chega ao reino de Deus, você não alcança o que Ele tem para a tua vida. Mateus 11:12. Amém? Graças a Deus. Diz assim: desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. Mas olha agora. E pela o quê? Pela força se apoderam. A Bíblia está dizendo para você que se você não usar de esforço,
se não houver um esforço da tua parte naquilo que você faz, você realmente não vai conseguir entrar no reino dos céus e tomar posse do que Deus tem para a tua vida. E algumas pessoas realmente têm essa dificuldade para alcançar coisas, porque ela realmente não se empenha. Elas até oram um dia, depois elas desanimam. Tem gente que começa ali se consagrando, fazendo um jejum, buscando a Deus por algo. Aí passam uns dias, a impressão que ela tem é que fica difícil, que as coisas não vão acontecer. E simplesmente ela abandona aquilo, ela deixa aquilo de lado. Quando você lê o livro de Daniel, e a gente vê muitas pessoas fazendo até o jejum de Daniel, por exemplo, a Bíblia diz que Daniel ele começa a orar. E ele vai passando o primeiro dia, segundo, terceiro, 7, 8, 9, 10, 11 dias, 15 dias, 16 dias, 17, 18, 19 dias, 20. No 21º dia, um anjo de Deus ele aparece. Quando o anjo de Deus aparece, ele fala para Daniel, Daniel, desde o primeiro momento que você fala, que você começa a orar, você já era ouvido. E ele fala que ele era um homem muito até importante, considerado ali diante de Deus. E ele fala que ele demorou tudo aquilo ali, porque enquanto o anjo vinha trazer uma resposta, a Bíblia diz que houve uma batalha no céu. Ou seja, Satanás, com os anjos ali, queriam impedir que a resposta chegasse até Daniel. Amém, igreja? Só que o interessante é que a Bíblia diz que o arcanjo ficou e entrou uma batalha ali no céu, ou seja, aconteceu uma batalha para que a resposta chegasse até Daniel. Eu pergunto para você, se Daniel tivesse desistido, se ele não fosse esforçado, o que teria acontecido? Imagina, uma batalha acontece no céu em prol da resposta de Daniel, uma batalha terrível, e quando o anjo chegasse a Daniel, talvez ele já estivesse desviado. Como é que seria isso? Consegue imaginar isso? Imagina quando você não se esforça por algo, você começa a pedir para Deus, por exemplo, uma porta de trabalho, uma porta de emprego. E aí o anjo de Deus entra numa batalha, e quando o anjo chega até a pessoa, aí imagina, o anjo volta para Deus e fala, Deus, ele já está desviado agora. Ele já voltou, ela já estava lá tomando uma cachaça no boteco, ele já estava ali novamente preso a um vício. Ficaria estranho, não ficaria? Então, para eu alcançar algo de Deus, Deus precisa ver na minha vida um certo empenho, um esforço. Quando há esse esforço, Ele está dizendo que eu consigo realmente tomar posse daquilo que eu estou buscando no reino dos céus. E talvez algumas coisas na sua vida você não conseguiu alcançar, porque Deus, ao olhar para você mesmo, Ele não viu esse esforço. Ele precisa de ver esse esforço. Sem esse esforço, eu não vou conseguir alcançar o que eu almejo de Deus. Amém, igreja? Pastor, e a outra parte? A outra parte era a motivação. Se eu tiver o esforço e tiver a motivação, eu vou conseguir. Eu preciso fazer só esses 3 passos daqui para frente. O próximo passo é lá em Lucas 14, 31. Vamos lá? Lucas 14, 31. Quando você tem o esforço e tem a motivação, se você fizer isso agora, você vai alcançar o que você quer de Deus. 14, 31. A primeira coisa que você precisa pensar de uma maneira motivada, uma maneira realmente empenhada. Glória a Deus. Posso ler? Diz assim, ó, qual é o rei que indo aonde? Indo à guerra pelejar contra outro rei, ele primeiro não se assenta a tomar conselho sobre se com 10.000 ele pode sair ao encontro do outro que vem contra ele com quanto? Com 20.000. Quando Jesus ele dá esse exemplo, ele estava dizendo que um rei, para ele sair uma peleja, para enfrentar um reino que tem ali o dobro dos soldados que ele tem, ele precisa parar e tomar conselho. Ou seja, essa pessoa ela precisa de alguma maneira refletir.
sobre o que ela está fazendo. Mas na tua vida é assim também. Se você quiser comprar a tua casa própria, você primeiro precisa refletir. É verdade ou não é? Você tem que começar a pensar, espera um pouquinho, eu quero uma casa assim, eu quero fazer de tal forma. Algumas vezes você vai ter que parar no lugar, entrar, simular como que ficaria para comprar aquela casa. E muitas vezes você vai olhar e vai dizer, eu não tenho meios de fazer isso. Mas se você quiser fazer isso um dia, você vai ter que realmente tomar conselho sobre isso, vai ter que refletir sobre aquilo ali. Você quer comprar um carro, de vez em quando você vai ter que parar no lugar, ver como é que funciona, entender como é que é, para que você possa realmente ir lá e comprar esse carro futuramente. Mas quando você olha para isso, às vezes a impossibilidade está ali. Quando ele fala desse reino, um reino que tinha 20 mil soldados, parece até uma covardia, impossível um reino de 10 mil soldados conquistar outro que tem 20. Mas é possível, sim ou não? Quantas vezes um time de futebol, que ele é grande, é um time conhecido, um time rico, ele enfrenta um outro time mais humilde, sem muita expressão, e às vezes ele perde. É verdade ou não é? Quantas vezes não acontece isso? Alguns falam, mas foi vendido, é isso. Não. Às vezes aqueles que tomaram conselho foram motivados o suficiente. A motivação que havia dentro deles levaram com que eles tivessem ânimo para conquistar aquilo ali. Amém? E isso acontece desde o tempo de Davi. Davi mesmo enfrentou um gigante experiente, herói de guerra, e Davi saiu como vencedor. Então são coisas que acontecem, mas a Bíblia diz que você tem que tomar conselho, você tem que parar um dia e pensar, espera um pouquinho, eu quero a minha cura, eu tenho que passar e pensar na minha cura. Se eu não parar para pensar na minha cura, eu não vou ser curado. A pessoa ela quer se casar, ela tem que começar a pensar no casamento. Pastor, mas o que muda a pessoa a pensar? Quando uma pessoa começa a pensar em alguma coisa, ela começa a atrair isso para a vida dela. É diferente de quando uma pessoa não está pensando. Quando você está pensando em comprar um carro, tudo que se falar de carro à tua volta, aquilo de alguma maneira vai atrair a tua atenção. É verdade ou não é? De repente, quando você menos imaginar, você fala assim, puxa, deu certo. Surge uma oportunidade, as coisas mudam ali e de repente você acha um caminho. E isso é para tudo, para a cura, para comprar a tua casa, para você buscar ali uma oportunidade de trabalho. Quando você começa a refletir sobre algo, você coloca aquilo em direção à tua vida. Diga graças a Deus. Agora, uma pessoa que ela não pensa, pastor, eu até queria, mas nem coloco isso na minha mente. Você não vai conseguir. E a oportunidade vai passar por você, você não vai nem saber que ela passou. Porque você vai estar distraído, a tua mente está em outro lugar. Mas quando você está voltado para aquilo ali, mesmo sendo difícil, quase que impossível, aquilo vai se cumprir na tua vida. Pastor, eu pensei, mesmo coisas complicadas, agora eu preciso orar a respeito. Amém, igreja? E como é que eu faço para orar? Hebreus 10, 19, vamos lá? Hebreus capítulo 10, o versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Posso ler? Tendo, pois, irmãos, tendo o que, igreja? O que é ousadia, pastor? É aquela pessoa que ela tem uma intrepidez, ela tem uma ausência de medo ou de cisma. Muita gente, quando vai orar, ela não vai com ousadia. Eu vejo muitas pessoas, antes de começar uma oração, costumam dizer, mas eu não sei orar direito, eu não tenho aquele jeito para oração. Uma oração é um diálogo, como você conversa com qualquer pessoa. Mas se eu estou orando para poder alcançar alguma coisa, da minha parte tem que haver um empenho. Eu tenho que entrar naquela oração sabendo que eu posso fazer aquilo ali. E muitas pessoas não fazem isso. Às vezes parece até aquele povo que você vai, às vezes você está num lugar,
se oferece alguma coisa. Imagina, você está lá tomando um café, tem um bolinho, se oferece, a pessoa fala, não, eu já comi, estou sem fome. Você fala, come um pedacinho, a pessoa não quer. Aí você deixa, que ela diz que não quer, não é assim? Aí daqui a pouco ela vira e fala assim, mas está com a cara boa esse bolo, né? Não é assim? Ela queria o bolo, não queria? Sim ou não? Mas está fazendo o quê? Está tímida, né? Acanhada. A verdade é essa. Aí quando você falar assim, já tem que falar assim, mas ainda bem, mas você não quer, né? Não é verdade, né? E deixar de lado. Na verdade é assim. Mas às vezes está esperando só que você ofereça de novo. Só que com Deus não é assim. Com Deus, eu que tenho que ter ousadia, eu que tenho que chegar lá e tomar a iniciativa. Pastor, mas se eu fizer isso, eu vou ter resposta? Olha o que a Bíblia está dizendo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. Isso é, se não mudar, a gente não consegue. Pelo véu que Ele nos consagrou pela sua carne. 21. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Olha o que ele diz ali depois, ó. Cheguemos com o coração verdadeiro e inteira certeza de fé. Ou seja, se eu não for com inteira certeza de fé, eu não vou conseguir. E o erro das pessoas é que elas vão à presença de Deus, mas diz assim, eu não sei orar. Então nem ora. Mas se você crê na tua oração, chega com ousadia, vai para poder alcançar a tua vitória. Mas esse tem que ser o coração que você chega à presença de Deus. O coração cheio da certeza de que você vai vencer. Então o que eu preciso fazer? Refletir, pensar naquilo que eu quero, amém? Ainda que pareça impossível, longe, distante. A segunda coisa que eu preciso fazer é orar a respeito, mas orar com convicção, motivado. Pastor, fiz essas duas coisas. Aí a última coisa é a mais importante, onde que a gente peca normalmente. A maioria das pessoas chegam até aqui bem. Só que a partir daqui é que ela joga tudo fora. Amém? 1 Pedro 4, versículo 11. Se você parar para pensar, tudo que existe nesse mundo foi criado pelo som. Não é verdade? Deus dizia, haja luz e houve luz. A voz, o som da voz. Então a voz de Deus foi dando vida, foi criando coisas. E o som, você percebe, mesmo que não seja uma voz, ele interfere muito em tudo. É verdade, não é? Você vai no velório, a pessoa põe aquela musiquinha fúnebre, né? Triste. Daqui a pouco você fica triste também. Não é assim? Você está num lugar que põe uma música agitada, daqui a pouquinho você está lá batendo o pezinho ali, seguindo o ritmo. É desse jeito ou não é? Você acaba sendo motivado pelo som. Tem um pessoal que faz aqueles negócios de massagem lá, eles colocam até as luzinhas, não é? Aí a pessoa fica ali dormindo, não é assim? Porque diz que aquilo ali mexe com a cabeça. Tem igreja hoje, e está cheio de igreja assim, que eles trabalham mais do lado psicológico. Já põe aquela parede preta, você chega lá, já tem umas imagens no fundo, e um sonzinho, um som, já escolhido já para que você fosse influenciado. Então você vê, você é influenciado pelo som. Então a tua voz é som. Então aonde você emite isso, ela já tem ali um poder. Só que a Bíblia diz que se eu pronunciar palavras de derrotas, esse mesmo poder que o som da voz de Deus, ou como Deus chama a existência para a tua vida, da mesma forma também. Você vai atrair coisas boas ou vai atrair coisas ruins. Pastor, mas será que o falar atrai coisas ruins? Atrai, como atrai coisas boas também. Tem gente que tudo, eu sempre falo isso, tudo que você falar de bom, ela tem uma coisa ruim para falar. Essa pessoa atrai coisas ruins. Que isso, pastor? Atrai. E se você tiver em união, se você tiver em parceria com ela em qualquer coisa, as mesmas coisas ruins vão vir sobre a tua vida. A verdade é essa. Então eu tenho que tomar muito cuidado. Agora imagina uma pessoa que ela orou com intrepidez, ela determinou a vitória dela, ela chamou a existência, o céu está se movendo para vir trazer a resposta para ela. De repente essa pessoa, você pergunta para ela, você está bem? Ela fala, não estou bem. Ela já jogou tudo fora a oração dela.
Aquilo que ela fez no mundo espiritual, ela jogou fora. Ou seja, ela não se esforçou para poder manter a vitória que ela estava buscando. Ela não se esforçou para conquistar o que ela queria de Deus. E tem gente que ele é assim. Um vem e pergunta se você está bem, você já começa a contar coisas ruins. Não adianta falar para as pessoas coisas ruins. Ninguém vai mudar a tua vida. O que vai mudar é Deus. Então não adianta eu chegar para o irmão Cláudio, está assim a minha vida, não vai resolver. Mas ele é um bom amigo, mas não vai crescer nada. A Bíblia sempre ensina que você deve falar segundo a palavra de Deus. E olha o que ele diz ali. Se alguém falar, fale segundo o quê? Palavra de Deus. E se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja o quê? Glorificado. Eu pergunto para você, quando você diz que não está bem, Deus é glorificado? Sim ou não? Ao contrário, né? Uma pessoa de Deus que fala que Deus é bom, de repente você diz que a tua vida está toda arrebentada. A pessoa vai olhar e vai falar, mas e a fé dessa pessoa? E o que ela diz que ela crê? E o que ela fala para mim sobre Jesus não funciona para a vida dela? Ou seja, ao invés de glorificar a Deus, eu não estou glorificando a Deus. Eu estou, na verdade, justificando um fracasso na vida de alguém. Então, igreja, essa é a parte mais importante. É aqui que você segura o teu milagre. É aqui que você segura a tua vitória. Pastor, mas às vezes a vida não está bem mesmo. Não está? Apresenta só para Jesus. Jesus, para o Senhor eu estou falando aqui, não está como eu queria. Amém? Mas eu vou segurar a minha bênção. É o que Deus espera de você. Que você toma posse do teu milagre. Diga graças a Deus. Amém? E o administrar é a mesma coisa. Não fica dizendo que você não pode, não. Mas o reino que está vindo contra mim tem 20 mil soldados, eu só tenho 10. E daí? Deus deu vitória para Gideão com 300 homens apenas. Deus vai te dar vitória também. Mas eu não tenho os recursos, você não tem agora. Mas quando você começar a refletir, se você começar a pensar com esforço, você empregar esforço e estiver motivado naquilo ali, logo, logo, tudo isso que você está buscando vai se cumprir sobre a tua casa. Amém? Lembra disso, mas as minhas palavras precisam ser segundo a palavra de Deus. Mas vamos citar algumas. Se eu quero a minha cura, o que eu vou dizer segundo a palavra de Deus? Que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Tem que ser tua confissão. Pastor, se eu quero administrar alguma coisa, não tenho condições, você tem que fazer o que a Bíblia diz. Posso tudo naquele que me fortalece. Se eu estou diante já de uma batalha, sou mais do que vencedor em todas. Essas são as palavras de Deus. Mas aí vem alguém e fala, é a crise. Aí você fala, o Brasil está complicado. O diabo já conseguiu atrapalhar você. Pastor, mas foi só uma palavra para cumprimentar. O diabo não quer nem saber por que era, irmão. Se ele tiver condições, ele tira a tua vitória. Amém? Não deixe. Você quer a tua bênção? Segura ela. Você quer conquistar alguma coisa? Pensa com fé. E outra, irmãos, vai pedir para Deus alguma coisa, peça coisa que seja grande para Deus, porque para poder pedir coisa do dia a dia, você mesmo faz. É verdade ou não é? Tem coisa que a gente nem precisa pedir para Deus. Deus, me ajuda tal coisa. Mas é coisa que você pode fazer? Nem perca seu tempo, faça. Deus é contigo. Mas se você quer vencer mesmo, já pensa em coisas grandes. Amém? Só não confesse depois fracasso. É essa parte que eu devo tomar mais cuidado. Se eu tiver o meu esforço e tiver motivação, eu vou vencer em tudo isso. Amém? Vamos orar? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Vamos entrar em oração. Feche os seus olhos, eleva seu pensamento até Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós entramos na sua presença. Meu Deus, eu reforço a oração nesse manto que nós oramos todas as quartas-feiras. Peço que o seu poder esteja nele, Pai. E quando a tua igreja agora, Jesus, quando ele tocar nesse manto, Pai, que o poder dos céus venha sobre ele. E que a história deles mudam. Que a situação dessa pessoa seja transformada.
Que o teu poder, meu Deus, visite cada pessoa. E que a bênção que está, meu Deus, sobre a vida dela, meu Pai, ela permaneça e se espalhe por todos os familiares. Que seja destruído, meu Deus, doenças, enfermidades, revoltas, tristezas, angústia. Que todo o poder do inferno, Deus, esteja quebrado. E que essa pessoa que está aqui orando, Jesus, que ela saia daqui liberta hoje. Que o que estiver atrapalhando a vida dessa pessoa seja destruído no nome de Jesus. Oh, toca no manto. Estão passando aí por vocês. Meu Deus, nós entramos num propósito de oração. A sua palavra diz: tão somente esforça-te, Deus, e nós estamos nos esforçando. Essa pessoa, meu Deus, ela está clamando ao Senhor, ela está te invocando, meu Deus, e ela não abre mão da vitória dela. Ela está empregando força, meu Pai, na fé dela, no propósito, na oração, na busca que ela tem. Essa pessoa está empregando força, meu Deus, em tudo que ela faz. Então abra os céus agora, manifesta-te o teu poder, meu Deus, começa a trabalhar sobre cada vida. Isso determina, chama a existência da salvação da tua casa. Vai dizendo: Jesus, liberta minha filha, meu marido, minha esposa. Liberta o meu filho, liberta o meu pai, a minha mãe, o irmão, o cunhado, o parente. Vai apresentando agora a cada vida, Jesus. Vai pedindo a Ele: Jesus, transforma aquela vida, aquele que está no leito da enfermidade, aquela pessoa que está fazendo um tratamento de saúde. Deus, é um dia em casa, 2 no hospital, mas eu repreendo agora, eu anulo, eu digo esse mal para bater em retirada. Pai, é aquela casa onde o demônio tem tomado a frente, onde Satanás tem ficado à frente dessa pessoa, mas eu repreendo agora, eu estou dizendo, vai batendo em retirada, vai saindo daí agora. Isso, você tem autoridade, minha irmã, você tem autoridade, meu irmão. Manda esse demônio sair de dentro daquela casa. Diga: aquele espírito que causa aquele medo, aquele pensamento de fracasso, aquela depressão, vai saindo de lá agora. Eu estou falando ao demônio que entrou naquela casa, que tem atormentado essa família. Deus, é barulhos durante a noite, é sensação que essa pessoa tem durante a noite. Vai saindo de lá o demônio que está nos 4 cantos desta casa, o opressor que está agindo contra esta vida. Deus, é aquela opressão que não deixa ele vencer, não deixa ele ir para frente. Deus, ele dá um passo para frente, 2 passos para trás, mas eu anulo agora, eu repreendo esse mal. Eu digo: Satanás, pega tudo que é seu, os teus males, e em nome de Jesus, sai e sai para nunca mais voltar. Meu Deus, que as bênçãos do Senhor, Pai, que elas envolvam essas vidas, e que cada um deles, Pai, alcance aquilo que eles têm pedido. Jesus, que o seu poder, Pai, que ele toque agora. Vai aonde a doença, Jesus, e cura. Aonde a tristeza, Jesus, dá alegria. Aonde há um desânimo, meu Deus, restaura, Pai. Aonde essa pessoa, Jesus, está enfrentando lutas, adversidades, transforma. Jesus, essa pessoa está colocando os caminhos dela diante de Ti agora. Toma a frente, Pai. As decisões que essa pessoa está tomando agora, Jesus, que ela consiga ser forte, que ela consiga ser firme, Pai, e que ela possa ir em frente, que ela não interrompa mais, meu Deus, batalhas espirituais. Oh, Jesus, o Senhor tem um poder para mudar, Pai. Então não deixe essa pessoa desamparada, não. Que cada caminho que essa pessoa propõe ao Senhor, Pai, que o Senhor fortaleça, que a Tua vitória venha, e que pela Tua palavra, Pai, tudo venha se cumprir e venha dar certo, Pai. Eu oro pela casa deste povo, pela família deles, por cada um dos familiares e parentes, e declaro, Jesus, em Teu nome, Pai, que todos eles já estão abençoados, consagrados e libertos, em o nome de Jesus. E você diga: assim seja,
para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Pode